O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho. Mais uma aula de Bíblia Sagrada. Como é aula de Bíblia, preparando aí rapidamente, amigo, também amiga, o seu caderno e a sua caneta para anotar daqui a pouco várias passagens bíblicas relativas ao tema proposto. Hoje, prosseguindo na série A Importância Tremenda, Urgente e Solene do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos em toda a Bíblia. O assunto para hoje, em relação a isso, é fortíssimo. A Bíblia toda é assim, não? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Lembrando que este programa não é uma condenação ao pecador. Eu sou um dos tais também, por possuir desde Adão e Eva, com a sua humanidade, a tal da natureza pecaminosa. É um programa eivado por amor, graça e misericórdia, porque Deus tem me amado e sido assaz misericordioso para comigo, e assim sou também para com outros pecadores, não como eu. Então, Luz para o Mundo é aula de Bíblia. Então, preparando exatamente caderno e caneta para começar a anotar daqui a pouco as passagens bíblicas que eu separei para este programa. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Luz para o Mundo, caminhando para os 38 anos do rádio, desde São Paulo, prefixo paulistano AM, 1260, Rádio Mulher, desde que era sexta-feira, 13 de novembro, 1987. E neste glorioso prefixo, Alvorada, desde que era AM, há alguns anos FM, 97.9 para mais de 30 cidades aqui em Goiás, graças ao nosso bondoso Deus e nosso Pai Celestial. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Cumprimentamos os nossos ouvintes em todas as partes. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei a luz, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor que suportei por ti, não pode haver maior a
unison eterna lei, que fazes tu por mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. O Senhor vou encontrar no retiro da oração. É calmo e bom lugar, o retiro da oração. Quando aprovas fardo dor, se me aflige mal temor, quanta paz dá meu Senhor no retiro da oração, no retiro da oração. Falo aí com meu Senhor no retiro da oração. Bênçãos rogo com fervor no retiro da oração. A Jesus revelo assim tudo que me falta, enfim. Intercede então por mim no retiro da oração, no retiro da oração. Nas horas difíceis da vida, e quão frequentes são elas, Deus é o verdadeiro refúgio do homem. A sua poderosa voz acalma a borrasca e infunde paz à alma. Quando em meio ao torbellinho gozo paz, tenho gozo santo em meio à dor. Meu pecado salvador remiu na cruz, e em mim habita el Senhor. Ele me encheu ser de gozo e paz, glória a Ele dou, ao compassivo eu sou, que sabe me livrar da tentação. Ele me encheu ser de gozo e paz. Nele encontro eterna fonte de alegria, nele encontro sempre eterna paz. Lutas podem vir, mas vão tornar-se em bem, vitória sim Jesus me traz. Ele me encheu ser de gozo e paz, glória a Ele dou, ao compassivo eu sou, que sabe me livrar da tentação.
elemental ser de gozo e paz. Com a palavra agora, o orador da Voz da Profecia, Roberto Rabelo. O seu tema, confiança em Deus. Vivemos em tempos perigosos, tempos difíceis, e num tempo tal como este necessitamos confiar em Deus. A fé em Deus torna-se cada vez mais rara na terra. Foi Jesus que perguntou, profetizando, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? São Lucas 18, versículo 8. A pergunta do Senhor implica resposta negativa. No tempo do fim, haverá pouca fé na terra. Por outras palavras, haverá poucos que terão verdadeira fé em Deus. Quando os homens perdem a fé, afastam-se mais e mais do Criador, e o Espírito Santo os abandona e eles fazem coisas que não fariam de outra maneira. A influência refreadora do céu é removida. Cumpre-se assim a profecia de que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 3, versículo 1. Com efeito, vemos hoje aumentarem alarmantemente os crimes, a violência, os perigos e problemas de toda a sorte. Os melhores planos do homem são incapazes de trazer paz ao mundo ou ao indivíduo. A verdade é que o próprio povo de Deus passará por tribulação nesse tempo presente. Isto é segundo a Escritura que diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Assim tem sido em todo o tempo, e o será mais e mais ao entrarmos no que as Escrituras chamam tempo de angústia. Para podermos usar a coroa de glória, necessário se faz levar a cruz da aflição. Jesus disse, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. São Mateus 10, 38. Mas o Senhor também ensinou que a sua graça nos basta. É o nosso privilégio, pois, não importa quem sejamos, jovem ou velho, rico ou pobre, avançar dia a dia confiando em Cristo e ajudando outros. Todo temor desaparecerá ao lembrarmos que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Com o fiel servo de Cristo, o apóstolo São Paulo, podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? A proteção, a guia, o conforto do Salvador são para cada filho da fé, hoje, agora. Quando a antiga cidade de Jerusalém foi ameaçada por um poderoso exército de pagãos, o rei Josafá orou, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, versículo 12. Então, dirigindo-se ao povo, ele disse, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Um maravilhoso livramento lhes foi dado. O inimigo foi derrotado sem perda alguma para os que buscaram a Deus. Na crise, o rei disse ao Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Assim deve ser hoje. Os nossos olhos não devem estar tanto no que acontece no mundo, e sim no Deus do céu. A semelhança daquele tempo, o nosso tempo é tempo de angústia, tempo que desafia a fé em Deus. Porque ele é tempo difícil e deve ser tempo de fé para os que servem a Deus. E foi isso mesmo que Jesus predisse. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. São Lucas 21, 25 e 26. O tempo mencionado nessa profecia do Salvador é o tempo em que vivemos. Sabemos que assim é porque o versículo seguinte diz que após os sinais no sol, na lua, nas estrelas, a angústia das nações e o temor universal que se apoderaria dos homens, o mundo verá Jesus voltando nas nuvens do céu. Essa vida não é uma teoria, coisa imaginária, mas o aparecimento pessoal, literal do Senhor que disse, voltarei e vos receberei para mim mesmo. São João 14, versículo 3. Cristo era real quando esteve na terra. Ao retornar ao céu, ele subiu à vista dos discípulos, aos quais os anjos disseram, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Atos 1, versículo 11.
Vivemos na época do temor. Na verdade, o temor permeia a literatura e a filosofia moderna. Ele está, sobretudo, no coração do homem. Ao perderem os homens a fé em Deus e porem a confiança nas suas próprias obras, nas suas realizações científicas, eles se enchem de intranquilidade, dissatisfação e, por fim, desespero. Vemos isto hoje em certas formas de filosofia existencialista. Sim, o tempo presente é, acima de tudo, um tempo de temor, visto que, por uma razão ou por outra, os homens perderam a fé. O único antídoto para o temor é a fé. Portanto, esse tempo de temor é, acima de tudo, tempo para buscar a Deus em oração. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Os que se recusam a orar e não têm fé na oração, que não têm experiência quanto à oração, não deveriam sentir-se com o direito de criticar os que têm fé. Milhões testificam de que a oração traz bênçãos. A Escritura diz que devemos orar sempre e nunca esmorecer. A oração aumenta a fé e a fé lança fora o temor. A Escritura diz mais: é necessário que aquele que se aproxima de Deus pela oração creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Falando de um de seus discípulos, Jesus disse: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E os apóstolos oraram: aumenta-nos a fé. Em segundo lugar, esse tempo de temor é tempo de ler o livro de Deus. Está escrito em Romanos 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras nos dão esperança, elas também nos dão fé. Ler e meditar as Escrituras faz crescer a fé. Na verdade, esta é a melhor maneira de fortalecer a fé. O apóstolo São Paulo escreveu: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Assim como tomando alimento material fortalecemos o corpo e a mente, alimentando-nos da palavra de Deus, as Escrituras, robustecemos a fé. Há um milagre aqui. Deus inspirou as Escrituras pelo Espírito Santo, e se lemos o sagrado livro, o Espírito Santo nos ilumina o coração quanto ao sentido dele. Dá-se então o que mencionamos. Como o alimento material fortalece o corpo quando o tomamos, assim a fé cresce ao nos alimentarmos da palavra divina. Experimenta isto, rádio ouvinte, e verás que assim é. Não duvides disto. Não rejeites parte alguma das Escrituras, pondo de lado as porções de que não gostas e aceitando as que te soam bem. Aceita tudo. As partes de que não gostas poderão ser justamente o que precisas. Lembremos isto, a mensagem do Sagrado Livro é sempre moderna. Cada geração, desde o Jardim do Éden, chamou-se a si mesmo moderna, e as Escrituras foram escritas para o homem como ele é, em qualquer tempo. Não vos preocupeis com o aparato de crítica dos sábios. Depois de tudo, as Escrituras ficam de pé com a palavra de Deus. Nelas, o todo-poderoso Rei do Universo fala ao nosso coração, por vezes mostrando e condenando o pecado, por vezes trazendo conforto, por vezes prometendo os bens do céu, por vezes dando-nos a segurança de salvação. Alguém disse haver 3 regras para que uma pessoa se torne um bom pregador. A primeira é ler as Escrituras. A segunda é ler as Escrituras. A terceira, ler as Escrituras. Esta regra tríplice é boa também para a vida cristã. Ler as Escrituras, crer nelas, confiar nelas e fazer uso delas. Agora a terceira sugestão para esse tempo de temor: confiar no Senhor Jesus Cristo. Foi o apóstolo São Paulo que disse: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. O Salvador é poderoso para guardar, poderoso para consolar. Nele temos em abundância o que necessitamos. Exames feitos conjuntamente por cientistas brasileiros e norte-americanos revelaram que a água do caudaloso Rio Negro do estado do Amazonas apresenta um grau de pureza maior que o da água potável de muitas cidades de países adiantados.
Com efeito, um pouco acima de Manaus, a pureza da água do rio é quase igual à da água destilada. Os cientistas que fizeram a pesquisa a bordo da corveta Mearim, em 1963, bebiam dela sem hesitação. Isso é deveras notável, considerando o clima e a topografia da Amazônia. Cristo é a água viva. Ele é a grande e pura torrente da vida em meio ao paúl deste mundo. Ninguém necessita morrer por falta da água da vida. Milhares testificam de haver achado essa torrente vital, de haver achado salvação, consolação, segurança. Não recuses chegar a ela, rádio ouvinte. Experimenta tu mesmo. A consolação de Cristo é estendida a todos os homens nesse tempo de prova, e ela é eficaz em todas as circunstâncias da vida. Mesmo quando chegamos ao mais profundo e escuro dos vales, o vale da sombra da morte, não devemos temer, pois Cristo está conosco. O Cristo que trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Disse que quando os turistas sobem a lugares perigosos nos Alpes, são ligados por cordas a experimentar dos guias. Eles se tornam como que parte do guia. Pode dar-se o caso de que resvalem e caiam, mas tal não acontece com o guia. Estão seguros enquanto ligados a ele. E assim é com o divino guia, ao galgarmos a escarpa da vida. Ele sustém os seus em toda hora de perigo e dúvida. Guia-os através da noite do temor. Jesus conhece o melhor caminho e jamais perdeu uma alma que confiasse nele. Quanto aos que nele creem, ele mesmo disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém os arrebatará da minha mão. São João 10, 38. Sim, estamos seguros aqui nas mãos de Jesus, nosso fiel amigo. E um dia, se permanecermos nele, cumprir-se-á para conosco a promessa, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Cristo fiel amigo, doce-me a teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu. Teu braço me defende, pelo caminho ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, és tu quem me protege, em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto e atento ao teu querer. Um dia além do rio, a salvo enfim no lar, teu rosto, ó grande amigo, eu hei de contemplar. Sim, e na luz da glória, louvarei meu Senhor. Lá contarei a história desse teu doce amor. E agora, despedindo-nos, dizemos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Servos de Deus, a buzina tocai. Não dá para saber quanto tempo falta para Jesus voltar. A verdade é que cada um só vai esperar por ele o tempo de uma vida. A missão que Deus te deu é falar sobre a salvação para o mundo todo. E depois disso, Jesus voltará. Então, a melhor coisa a se fazer, se você quer ver Cristo voltar, é espalhar sobre ele. Sua voz chega a lugares que nenhuma outra chega. Você precisa falar sobre Jesus. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então já estamos na nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical, aula de Bíblia Sagrada, aula da Santa Bíblia. Hoje, o último programa nessa série acerca da importância tremenda, até mesmo terrível, urgente e solene do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos na Bíblia. Reitero o que afirmei várias vezes nessa série aqui. O pastor, o pregador de Bíblia, o padre, não importa quem seja, que tira da Bíblia, como eu disse várias vezes, lembre-se, não a folha na qual encontramos, em qualquer versão bíblica, os 10 mandamentos, em dois locais, não é isso? Primeiramente em Êxodo capítulo 20, e depois em repetição do Deuteronômio capítulo 5. Então, a pessoa não ousa rasgar essa folha da Bíblia. Mas, pior do que isto, na pregação, na literatura, então na sua igreja, na sua denominação, obviamente, isso não vale para todas as igrejas ditas cristãs, mas infelizmente para a maioria, quase todas. Então o líder clama terrivelmente com ódio, um deboche com ira, contra o decálogo, contra os 10 mandamentos, mas normalmente não clama contra os 10 mandamentos, lendo na Bíblia e pregando contra um por um do decálogo, não, e sim por causa de um mandamento. Eu afirmo mais uma vez, eu não escrevi o 4º mandamento do decálogo no Monte Sinai, numa tábua de pedra, não. E também não foi Moisés que ali esteve. Em 2 ocasiões, num jejum prolongado, muito sofrimento, dando 80 dias de jejum, primeiramente 40 dias, depois mais de 40 dias, pelo fato de ele haver quebrado as primeiras tábuas do decálogo, as quais Deus havia preparado, e nela é escrito os 10 mandamentos, por causa daquele fato lá embaixo, lembra-se, Monte Sinai, pessoal na bacanal, na orgia, adorando Baal, bezerro de ouro, se nesse é o nosso Deus, Arão disse, este é o vosso Deus que tirou vocês do Egito, etc e tal. Então, o decálogo, os 10 mandamentos. Hoje, o último, então, programa nessa série, acerca da importância urgente que a sua igreja, através do seu padre, ou do seu pároco, bispo, cardeal, do seu papa, da sua freira,
catequista e tal, que a sua igreja, através do seu pastor, líder, seu ministro pentecostal, neopentecostal, do seu reverendo presbiteriano, pastor, ministro batista e tal, que a sua igreja leve a sério toda a Bíblia, evidentemente toda a Bíblia, mas de modo especialíssimo os 10 mandamentos. Por quê? Permita recapitular brevemente, já expliquei sobre isso, a importância do decálogo na Bíblia para a salvação do pecador. Ficou claro? Pela Bíblia, não pela igreja tal ou por mim, não, pela Bíblia, que onde não há lei, não há transgressão, e que o pecado não é imputado não havendo lei. Eu não repetirei o endereço de cada passagem para ganhar tempo, porque, como disse, é uma breve recapitulação. Então, e o pecado é a transgressão da lei, de modo que somos pecadores, primeiramente porque possuímos a natureza pecaminosa herdada do nosso pai biológico, do pai da humanidade, Adão. Pecamos por isso, porque temos natureza pecaminosa. Mas o pecado, de fato, a prática e pensamento, quer dizer, o pensamento não é prático, mas tudo bem, a ação que é prática. O pecado, no sentido do pensamento, da palavra, do ato, da ação, é a transgressão da lei do nosso Deus. Essa sim, repito, o endereço, 1 João 3, versículo 4 e tal. Enfim, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, não é isso? O povo católico diz, cremos no Cristo, Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. Parabéns, amigo católico romano, também amiga católico romano, parabéns, padre, porque por vocês católicos crerem em Jesus Cristo como o Salvador do pecador. Então, assim também o evangélico e tal. O povo dito cristão, católico, evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, expressão maravilhoso, alega a crença em Cristo como o Salvador. Mas aí vem a pergunta que eu fiz em programas anteriores, lembra-se? Senhor Jesus Cristo salva você, católico romano, evangélico e tal, do quê? A Bíblia é claríssima nisso. Senhor Jesus Cristo salva o pecador do pecado. Salva o pecador do pecado. E o pecado é a transgressão da lei do nosso Pai Celestial, transgressão do decálogo dos 10 mandamentos, não é isso? Enfim, já recapitulei bastante, há mais pontos, mas eu creio que recapitulei o suficiente. Então, passagens que eu separei da minha Bíblia para este programa. Primeiro delas, anote. Assim, antes esclarecendo, estarei explicando acerca do juízo final, que tem a ver também com o decálogo, os 10 mandamentos. Sem o decálogo, não haveria motivo, fator para o juízo final, como veremos doravante. Primeira passagem, anote, nessa aula, anote. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Anote, amigo, tem minha amiga, aula de Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Notou? Parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Eclesiastes 12, 13 e 14, leio. Aqui está sentado. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, ou seja, da humanidade. Todo o dever do homem, homem em sentido genérico, como mulher, família, toda, da humanidade. Por quê? Esse aqui é a razão no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então temos aqui duas categorias de obras: as obras boas e as obras más. Como já expliquei em vários programas, lembra-se nessa série, em outros também, o pecador não é salvo por praticar boas obras, mas se está sendo salvo, evidentemente dá provas disso, e ser uma nova criatura, convertido, transformado. Então pratica boas obras. Repito, eu não a Bíblia, não para ser salvo, mas positivamente por estar sendo salvo. E as más obras? O Cristo relata isso, como daqui a pouco veremos, numa passagem do Evangelho de Mateus, que árvore boa produz bons frutos, árvore má, frutos ruins. Árvore, nessa metáfora, é a pessoa, simbologia,
Então, árvore boa, transformada, nova criatura. Então, obras boas, obras santas, puras, perfeitas. Obras más, vem do ímpio, da pessoa não convertida. Ou até mesmo de um dito cristão, não convertido, pé de chinelo fajuto. Aqui é alerta, advertência, ensinamento e não condenação. Então, haverá um juízo. Um juízo. E para que a pessoa seja aprovada no juízo, então vem a receita, como acabei de ler, em Eclesiastes 12, 13 e 14. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa mensagem é a essência do Evangelho eterno. Anote a próxima passagem sobre isso. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vai até o 12, vai até o 14, na verdade. Anote então o contexto e lê tudo nessa parte, ou relê depois. Lerei apenas 2 versículos para ganhar tempo. Anote. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 14. Apocalipse capítulo 14, 6 e 7, não? Falei errado. É Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Antes eu acertei, depois errei, mas está corrigido. Pode anotar porque é isso. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Anotou? Parabéns? Então leio. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, ou seja, total autoridade dada pelo Espírito Santo ao pregador, a pregadora da verdade do evangelho completo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O objetivo central do Evangelho Eterno, desde Adão e Eva, passando pelo nosso tempo até o futuro, antes do fechamento da porta-graça, é levar a pessoa convertida. Deus gostaria que toda a humanidade assim agisse, mas Deus não força a pessoa. Então, ao menos, um pequeno grupo de seres humanos, desde Adão e Eva, atualmente para o futuro, então um grupo de pessoas que, temendo a Deus, o adoram, prestam um culto autêntico, verdadeiro somente a Ele, e demonstram o seu amor ao nosso Pai Celestial, dão provas de estar sendo salvo, pela obediência a Deus, a sua lei, ao decálogo, aos 10 mandamentos, repito, Eclesiastes, no caso, agora a passagem é parecida, não? Dá breve confusão, mas não é confusão, é solução, é luz, não é? Eclesiastes já foi, agora é Apocalipse, firme nisso, 14, 6, 7, repite a leitura disso. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o evangelho eterno, quando recebido na alma da pessoa, convertida pelo Espírito Santo, leva essa pessoa a temer a Deus e dar prova disso pela obediência ao decálogo, adorar ao Deus autêntico, verdadeiro, e a nenhum Deus falso, evidentemente. Mais passagens? Anote a próxima. Tiago capítulo 2, 9 a 13. Está no mesmo sentido do Eclesiastes 12, do Apocalipse 14 e tal. Anote. Aula de Bíblia, leva a sério. Mais uma vez. Sempre lembro da última passagem, ou penúltima, mas tem que ser essa, atual, não é? E atual é essa, pode anotar. Tiago capítulo 2, versículos 9 a 14. Tiago capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 14. Notou? Parabéns, então, inicia a leitura. Tiago 2, 9 a 14. Se, porém, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e o pecado é a transgressão da lei do decálogo. 1 João 3, 4. Sendo condenados pela lei de quem? Prefeitura, do Estado da União? Não, a lei bíblica, a lei que não se deu o decálogo, os 10 mandamentos. Sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, quem disse,
eu, um pregador, um padre, um papa, um pastor. Não, reverendo, Deus. Não foi Moisés, Deus. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Aqui temos o 8º e o 6º mandamentos. Desculpe, o 7º. Não adulterarás, 7º mandamento, não matarás, 6º mandamento. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Falar de tal maneira, ou seja, de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei do nosso Deus, e de tal maneira procedei na obediência, não é? Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Como assim, Demilson Carvalho? Porque o meu líder religioso prega que os adventistas estão debaixo da lei, estão escravizados pela lei, não têm liberdade. A liberdade é oferecida pelo Evangelho. É mentira isso? Nós, adventistas do 7º dia, não somos melhores que igreja algum outro, porque somos pecadores também. Mas há alguma diferença? Várias, na verdade. Uma delas é essa. É que, obedecendo o decálogo, estamos obedecendo a lei da liberdade, porque Deus nos dá liberdade para a obediência, para a salvação, e não para pecar. Liberdade para pecar não é liberdade, é libertinagem, é profanação, é atender o diabo, é atender a natureza pecaminosa corrupta, natural do ser humano não convertido, julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia leva a obediência. Quer dizer, eu comentei, não li. Última frase, completa a leitura. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia do nosso Deus, ou seja, Deus, Ele é misericórdia, Ele é o ser misericordioso. Pela sua misericórdia, graça, amor, perdão, compaixão, Deus nos perdoa e vem nos salvando. Triunfa sobre o juízo, porque o juízo não condenará, ou seja, Deus no juízo final, não condenará quem estará salvo, perdoado e transformado pela graça do nosso Pai Celestial. Mas quanto àqueles que desobedecem formalmente, de propósito, sabendo que o que é pecado, mesmo assim desobedece o decálogo, mal é perdido, infelizmente. Essa é a realidade, mal é perdido. A culpa é da pessoa, jamais do nosso Deus, do nosso bondoso Pai Celestial, muito menos da Bíblia, muito menos dos 10 mandamentos da lei do nosso Pai Celestial. Mais uma passagem, anote. João capítulo 16, versículos 8 e 13. Não de 8 a 13, somente 8 e o 13. 2 versículos. Anote. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 13. Falando acerca do Espírito Santo, que será enviado para tornar-se o sucessor do Cristo na terra, seu representante único e legítimo. O Cristo disse sobre a sua obra no coração do ser humano, liderado por ele, convertido por ele, dominado por ele. João 16, 8 e 13, assim está escrito. Quando ele, ou seja, o Espírito Santo, membro da Trindade, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e vos guiará a toda a verdade. A verdade, já expliquei sobre isso há algum tempo, lembra-se há poucos meses, a verdade completa está na Bíblia. Deus é verdade, Deus o Pai. O Filho é verdade, também o caminho e a vida. O Espírito Santo é verdade. A lei do nosso Deus é verdade, ou a própria verdade, conforme a tradução bíblica. Enfim, a verdade. A Bíblia toda é verdade. João 17, 17 e tal. Então, a verdade é completa. Então, Deus é verdade, a Bíblia é verdade, a lei do nosso Deus é verdade, o Espírito Santo é verdade, nos guia toda a verdade e nos mantém na verdade para a nossa salvação. A salvação do pecador é encontrada somente na verdade. A verdade procede do nosso Deus porque Ele é verdade. Sua palavra é verdade, sua lei é verdade. O erro é no diabo. Ele é o pai da mentira, o mentiroso, o enganador, o autor do pecado, o originador do pecado e tal. Mais passagens, anote a próxima. Romanos 8, versículo 14. Permita-me comentar um pouco mais a passagem anterior, porque ela é muito impressionante. João 16, 8 e 13. O Espírito Santo tenta nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, se o permitimos. E nos guia toda a verdade, se damos tal liberdade a Ele. Mas, qual é a ação, qual tem sido a ação do seu padre, querida amiga católica romana, qual tem sido a atitude do pastor da sua igreja, do reverendo pentecostal,
que se refere somente ao presbiteriano, não? Metodista, luterano e tal. No caso, todas as igrejas, então o pastor, o líder, não é? Qual tem sido a atitude dele para com você, para com o rebanho da sua igreja? Ele tem guiado você a toda a verdade nas suas pregações? Ou apenas a parte da verdade, porque quer ver o templo cheio? Pessoas sem qualidade, não convertidas? Às vezes, uma boa parte ali, são pessoas convertidas, porém iludidas, tapeadas. O líder daquela igreja esconde parte da verdade, e especialmente contra o decálogo, os 10 mandamentos, e não somente esconde, mas clama contra, terrivelmente contra, por falar nisso. Então aqui mais uma vez, este livreto encapetado, inspirado pelo próprio Satanás, de um pastor pentecostal, relatório, não é condenação, é assim, lá de Curitiba, Paraná. O nome dele, Hamilton Jus. Ele é autor deste livreto que eu tenho aqui em mãos, já aberto, na página 3, assim o título do livro, está aqui. 30 razões por que não guarda o sábado. Interessante. Muito interessante, de modo negativo, claro, super terrível, mega terrível. Este pastor Hamilton Jus, que está no livreto. 30 razões por que não guarda o sábado. É interessante porque aqui não está sentado 30 razões porque tenho outros deuses. 30 razões porque sou idólatra, transgredindo o segundo mandamento do decálogo. 30 razões porque tomo o nome de Deus Criador em vão. 30 razões porque desonro pai e mãe. 30 razões porque mato, assassino, sou homicida. 30 razões porque adultério, prostituição, larga, etc. 30 razões porque furto. 30 razões porque dá falso testemunho contra o próximo. E 30 razões porque cobiça a mulher do próximo, mulher do distante, coisas alheias. Não. 30 razões somente contra o quarto mandamento do decálogo. Voltando a Tiago 2, 9 a 13 ou 14, lembra-se? Resumindo, eu citei isso há pouco, alguém anotou, levando a sério, mais horas de Bíblia. Então, aquele que guarda toda a lei, todo o decálogo, mas tropeça num só ponto, num só mandamento, é culpado de todos. O Deus que disse, proibindo, não adulterarás, também proibiu, não matarás, proibido matar. A pessoa não mata, mas adultera, não adultera, mas mata. Transgressor do decálogo todo. Transgrediu um, é culpado da transgressão dos 10. Por quê? Nós temos a nossa aritmética, a nossa matemática justa, o mundo inteiro, não é? Não, normal, ciências contábeis e tal. Mas a matemática do nosso Deus é diferente, bastante diferente. Nossa matemática, especialmente na soma, ou divisão, subtração, coisas assim. Permitam-me exemplificar. Na nossa matemática, ou aritmética, 10 menos 1 é 9, não é? Sim. Você tem 10 laranjas, tira uma laranja, ou alguém furtou a laranja, uma laranja no pacote ali de 10, você colhe 10 laranjas, 9 laranjas. 10 menos 1, 9. Na matemática Deus é diferente porque é assim. 10, quanto ao decálogo, 10 mandamentos, claro, somente isso. 10 menos 1 é 0. Tirou um mandamento na obediência, na pregação, no livro e tal, lição da escola dominical, é 0. Não adianta. É perda de tempo. O pastor evangélico e tal, o padre, o protestante, pregar a favor do primeiro mandamento, do decálogo, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E prega sobre o quarto mandamento, só que contra. Terrivelmente contra, como está aqui neste pastor encapetado, Curitiba, Paraná, Hamilton Jus, pentecostal, os demais pentecostais, não tem tanta culpa, em grande parte também, que eu tenho aqui lição em bico em cima de Deus e tal, quando prego terrivelmente contra o decálogo, por causa do quarto mandamento, relativo à guarda do sábado. Isso é terrível, super negativo para a perdição. Então eu já tenho aqui esse livreto encapetado, da Hamilton Jus, Paraná, Curitiba, aberto, sim, aberto está, mas o prefácio, aqui no prefácio dele, assim que está, na página 13, leu na página 13 que está assentado, dizendo esse pastor encapetado, Curitiba, Paraná: os 10 mandamentos foram temporários e não tem mais valor algum, porque foram abolidos por Cristo. Mentira! Não creia nisso, católico romano. Não creia nisso, amiga, serva, nosso Deus católico romano. Não creia nisso, evangélico, pentecostal, protestante e tal. Não creia. Repito, os 10 mandamentos foram temporários e não tem mais valor algum, porque foram abolidos por Cristo. Mentira!
É um desejo do diabo que o decálogo seja abolido da Bíblia. Como o diabo gostaria de arrancar das nossas Bíblias as folhas onde temos o decálogo. Êxodo 20, Deuteronômio 5, Deus não permite, mas ele usa pregadores do capeta, endemoniados praticamente, para pregarem contra o quarto mandamento, porque o diabo sabe que quando o católico, quando o evangélico, quando o protestante, quando o pentecostal, quando o neopentecostal desobedece o quarto mandamento por não guardar o sábado, conhecendo essa verdade imposta pelo nosso Deus, por amor à humanidade, por amor a nós, para a nossa salvação, então o diabo sabe que essa pessoa está conduzindo seu rebanho, sua igreja, a perdição completa. Cuidado, amigo. Não crer no padre, crer na Bíblia. Não crer no pastor da minha igreja, adventista podia crer na Bíblia. Não crer em mim, crer na Bíblia. Não crer no pastor, assembleia, batista, presbiteriano e tal, crer na Bíblia. Agora, ouça a pregação, continue membro da sua igreja, respeite, mas discorde. Não criando confusão que zuma na hora do culto, escola bical e tal. Fala com o seu pastor depois, o padre. Porque o senhor não nos ensina, ou senhora não, às vezes a líder é a mulher, pastora e tal, bispo, apóstolo, né? A obedecer o quarto mandamento, como os adventistas que levam a sério toda a Bíblia, todo o decálogo, e não apenas 9 mandamentos, não é isso? Que mentira, mentira terrível, não é? Isso é Milton Justo, e eu prossigo. Mais passagens, anote. Para agora, Romanos 8, versículo 14. Anote, isso é importantíssimo, toda a Bíblia é assim, não? Importantíssima. Para agora, então, já tenho aqui minha Bíblia aberta nisso, anote. Romanos 8 vem do apóstolo Paulo, não é língua de voz sabatista, adventista de Jeová, não, é Bíblia, apóstolo Paulo, convertido, cheio do Espírito Santo, anote. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14, que está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, membro da Trindade, que guia a pessoa a toda a verdade, João 16, 8 e 13, é filho de Deus. Você, prezado amigo, querida amiga, é filho ou filha de Deus? Se você é guiado pelo Espírito Santo, acabei de ler, está na Bíblia, é filho ou filha de Deus. Se não, é guiado por outro poder. Qual é? O diabo. A mente do ser humano nunca fica vazia. É conduzida pelo Espírito Santo. Se a pessoa crê na Bíblia, ora, é perdoada e está sendo salva, tal pessoa, em qualquer igreja, evidentemente, é convertida e está sendo conduzida, guiada pelo Espírito Santo. Se não, conduzida pelo diabo. A pessoa não fica com a mente vazia, ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Não há pessoa neutra em cima do muro. O muro é do diabo, inclusive. O muro pertence ao diabo. Quem está em cima do muro já pertence ao diabo, porque o muro é dele. Então temos que ficar no lado certo do muro, lado de cá, no quintal, lado direito, no caminho direito e estreito, para a vida eterna, para a nossa imortalidade, a partir do dia da volta do Cristo, nunca antes. Eu prossigo mais passagem, anote. Romanos 5, versículo 5, também do apóstolo Paulo. Romanos 5, versículo 5, notou para beijo, então leio. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, ou seja, na nossa mente, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu digo, e é dado, tem sido dado, desde que o queiramos, claro, em nós, Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, mesmo Trindade, temos o amor do nosso Deus em nós. E é por este amor que estou aqui pregando a Bíblia, anunciando o Evangelho eterno, contrário ao pecado, não contra o pecador. Eu não sou a favor do pecador, nem do diabo, mas sou a favor da misericórdia do nosso Deus, e que o pecador encontre a graça do nosso Deus para a salvação. Salvação do pecado e não da lei. O amor do nosso Deus. Quem tem o amor do nosso Deus na mente, caráter, conforme Romanos 5,5, cumpre o pedido do Cristo. Anote, João 14, versículo 15. João 14, versículo 15, dizendo Cristo. Preposição condicional, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos do Cristo são os 10 mandamentos, mesmo mandamento, calma de cavalo, mesmos mandamentos do Pai Celestial. Não há divergência em crença alguma entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e tal. As 3 pessoas da Trindade trabalham em uníssono. Nós triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos, o decálogo. Agora, mais uma passagem, anote. 1 João 5, de 1 a 3. Anote. Estamos indo nessa nossa
aula de Bíblia, não, que na nossa escola bíblica dominical. Anote. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 13. Eu estou de fato aqui folheando a minha Bíblia, porque a maioria das passagens falei de cor e salteado. Agora, como é um texto um pouco mais extenso, se bem que não muito, faço questão de ler. Já encontrei aqui, anote. 1 João 5, estou no 3, isso é o 5. 1 João capítulo 5, de 1 a 3. 1 João 5, 1 a 3. Não estou para bem, então eu leio. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que eu gerou, no caso o Pai, gerou o Filho, como homem, ser humano, um de nós, que ama o que eu gerou, também ama o que dele é nascido. Você que ama o Pai, ama o Filho, também o Espírito Santo, os anjos, toda a Bíblia, a lei do nosso Deus, e ama o próximo, claro, até o distante. Prossigo lendo. Nisso, conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ô Hamilton justo, ou injusto, como você começa a pachou, escreve essa ideia, Esdrúxula estapafúrdia, que os 10 mandamentos foram temporários, que não tem mais valor algum. Sabe aqui? 1 João 5, versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versículo 3, encerrando. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Então, Paulo, Romanos 5, 5. Se temos o Espírito Santo, temos o amor do nosso Deus em nós. E amamos a Deus, amamos a Trindade, e amamos o próximo, e provamos isso guardando os mandamentos do nosso Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Mais uma passagem, anote. Mateus 1, versículo 21. Amigo católico, amigo também, evangélico e tal, qualquer igreja que professa fé na Bíblia. Você tem sido salvo pelo Jesus que salva o pecador do pecado, ou pelo falso Jesus, qual o diabo, salva o pecador da lei, do decálogo? Mateus 1, 21. Ela dará a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o que é pecado? Anote. 1 João 3, 4. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Decálogo, os 10 mandamentos. Última passagem, anote. Mateus 7, 15 a 23. Eu último encerrarei, anote. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Já tenho aqui minha Bíblia aberta nisso. Última chance, anote. Mateus 7, 15 a 23. Inicie a leitura. Os profetas falsos. Advertência do Cristo. Cuidado com os falsos profetas, que vêm ter vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pareceu que uma ovelha gripada, né? Mas não estou gripado nem resfriado. Prossiga. Lobos devoradores, profetas falsos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore aqui na metáfora, simbologia, é a pessoa. Pessoa convertida, pessoa ímpia e não convertida. Aqui 2 tipos de pessoas, salvos e perdidos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo do juízo final, 1000 anos após a volta do Cristo, juízo final. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, poucos não, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é a palavra que vem do latim, português vem do latim, mas isso aqui foi escrito originalmente em grego. Vamos ao grego, bíblico. A palavra é anomia. A mesma de 1 João 3,4, a mesma. Pecar, transgressão da lei, anomia, transgressão da lei. Decálogo, 10 mandamentos. Portanto, no juízo final, ouvirão sentença, bilhões ou trilhões, marinha do mar, pessoas perdidas,
citadas no final do milênio, Apocalipse 20, na segunda ressurreição. Então, pessoas que terão morrido na transgressão do decálogo, que seria de um só mandamento, como é o caso do quarto mandamento, relativo ao guarda do sábado, Êxodo 28 a 11. Então, líderes falsos serão juntos, eles serão queimados na segunda morte, destruídos para sempre, reduzir cinza eterna. Mas não precisa ser assim, por quê? Eis o Cordeiro do nosso Deus, que tira o pecado do mundo. Pecado, transgressão da lei, nosso Pai Celestial, decálogo. O Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade do pecado e não da lei. Pecado é a transgressão da lei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Missão cumprida. Até o próximo domingo, 13h14, Alvorada FM 97.9, para a graça nosso Deus e de amigos. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais